Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no podcast do meu pai, Elson Júnior, juntamente com minha prima Maria Helena. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Alana? E você? Tô bem. Que bom, então. E hoje eu estou com nada mais, nada menos, uma pessoa muito especial para mim, meu avô. Tudo bem, vô? Tudo bem, Quem é Florencio da Conceição? é eu mesmo, Florencio. Quantos anos o senhor tem? 88 anos. É uma idade bem boa. O senhor nasceu em que cidade? Assim, nessa cidade de Santana. Naquela época, Santana já era bem desenvolvida, já tinha muitos mercados. Não, Não? era menos desenvolvida. Tá. Cidade muito atrasada, sem desenvolvimento nenhum. Mais Muito ou claro. menos que ano? Que ano ela começou a se desenvolver mais? Quando? Se o senhor já tinha mais ou menos que idade quando você percebeu as mudanças dela? Desenvolver mais no ano de 70, por aí, assim. Então demorei bastante. Qual é o nome da esposa do senhor? Maria, Moreira Conceição. Como o senhor conheceu ela? Como o senhor conheceu ela? Ela conheceu por uma brincadeira. Que brincadeira. Uma brincadeira, e aí ela morava com uma família aí, e criaram ela, que ela perdeu os pais, mãe, e aí essa família criou ela. E eu estava no lugar, sentado mais longe de homens, aí conversando, ela apareceu lá para ir falar com outra pessoa para ir fazer um serviço lá para a madrasta dela. E aí eu brinquei com a outra pessoa, se se não quisesse casar comigo, eu casava com ela. Mas uma brincadeira, não foi nada certo, porque eu não tinha nem conhecimento com ela. A outra foi e falou para ela. Ela aceitou. Aí a outra trouxe uma notícia pra mim que ela falou que queria casar comigo. Aí eu passei a gostar, e fui e casei. Então o senhor se casou com ela por causa de uma brincadeira e o senhor passou a gostar dela. Foi, por uma brincadeira. Porque eu tinha pouco conhecimento com ela. E tem mais ou menos quanto essa união de vocês dois? Quantos anos de casado? Tem 66 anos de casado. É muito tempo de casado. E o que o senhor faz para manter essa união de vocês dois estável, manter uma vida boa, sem briga, sem nada? A coisa que nós temos de paz e tranquilidade depois que nós aceitamos Jesus, eu passei esse evangélico, ela também passou. E aí tivemos uma vida de toda tranquilidade, paz em casa, não tem desavença, não tem nada, tudo é rosa, tudo é maravilha. Que bom, então. Qual profissão o senhor teve? Não tive profissão, não. Eu não cheguei, eu tentei aprender uma profissão, mas não foi avante, não. Aí eu fiquei lutando em serviço braçal, no dia a dia, mas não cheguei assim a adquirir uma profissão. Tentei aprender, mas não foi possível. Quantos filhos o senhor tem? 6 filhos. O senhor tem 6 filhos. Desses 6 filhos, lhe geraram quantos netos? 12 netos. 12 netos. É. E desses 12 netos, lhe geraram quantos bisnetos? 33 bisnetos. É muito bisneto. Tataraneto deve ser. Tataraneto o senhor tem? O senhor tem tataraneto? 3. A família tá boa, então. O senhor já viajou para outro estado? Seja para trabalhar, viagem, alguma coisa assim? Ah, velho. Para onde? Primeiro eu fui para Goiás. Fiquei lá 4 anos trabalhando lá. Ele estava trabalhando. E aí, depois desses 4 anos, nós viemos embora aqui para Bahia. E depois daqui, passei mais alguns anos, já depois de casado, esse tempo eu morava no Goiás, eu era solteiro ainda. Aí depois de casado, eu fui para São Paulo, fui lá trabalhar, também com a família,
Ficamos lá em São Paulo 2 anos trabalhando. Depois voltei novamente à Bahia. Com quantos anos o senhor passou a ser evangélico? Isso é coisa de uns 25 anos. Então o senhor entrou para a Assembleia com 25. Foi. E de lá nunca saiu, nunca teve declínio, nada. Não. E quando eu passei a ser evangélico, estou evangélico até o dia de hoje. Graças a Deus, eu voltei à vida de Jesus. Qual foi a primeira igreja que o senhor foi pastor? Círio do Mato. Sítio do Mato. Sítio do Mato. Então, com quantos anos o senhor virou pastor? Você foi consagrado a evangelista e passou a ser pastor? Foi 47 anos, mais ou menos. Na década de 80, o senhor começou a ser pastor. Então, a primeira igreja que você pastoreou foi Sítio do Mato. Foi Círio do Mato, é. Ah. E quais as outras cidades que o senhor pastoreou? Brejolândia. E mais? Só nessas 2 cidades. Círio do Mato e Brejolândia. Então, o senhor, sua carreira pastoral, o senhor só pastoreou 2 igrejas? 2 igrejas. Nossa. E como foi seu pastoreado em Brejolândia? As pessoas lá eram boas, eram ruins, foram difíceis de lidar? Falar bem assim, eram bodes, ovelhas negras? Mas Brejolândia foi muito difícil. Muito difícil. Porque eu enfrentei muita dificuldade em Brejolândia. O povo não era povo assim, muito bom, não. Era assim, um povo assim, sem princípio, assim, e aí não conhecia assim, o Evangelho, e se ignorava muito o Evangelho. Eu encontrei muita dificuldade lá. Mas depois, com o tempo, eles foram tomando mais conhecimento, e a gente teve mais entrosamento com o povo. Aí tudo Qual foi a última cidade que o senhor pastoreou? foi Brejolândia mesmo. Então, você pastoreou Santana, quer dizer, Sítio do Mato, Mato e depois foi Brejolândia. para Brejolândia. Foi. E de Brejolândia você veio morar aqui? Você pastoreou a igreja de Santana? Não, aqui eu trabalhei mais cooperando, não pastoreando. Então Cooperando você nos trabalhos. não pastoreou. Tem quantos anos que o senhor jubilou? Porque assim, profissão de pastor ninguém deixa de ser, é pastor para sempre. Uma vez que foi pastor, vai continuar sendo. Mas com quantos anos o senhor jubilou? O senhor deu uma pausa. Eu jubilei em 96. Qual é o livro da Bíblia que o senhor mais gosta? A Bíblia, para mim, eu gosto de toda a Bíblia. Porque eu não posso fazer essa distinção assim, né? Eu gosto de tal livro, eu gosto de... Não. Porque a Bíblia, eu considero a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como palavra de Deus. Para mim, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu gosto. Eu considero. Então o senhor não tem nenhum livro específico que o senhor tenha tipo 1% a mais de afeto? Não, para mim toda a Bíblia é maravilhosa. Eu, todos os versículos que eu leio na Bíblia eu gosto. Quem ajudou o senhor no Evangelho? Foi Ruth. Lá em Brejolândia, foi difícil ter uma casa? O senhor construiu uma casa? Ou já tinha lá? Tinha nada. Nada? Quando eu pastorei em Brejolândia, tinha uma casinha logo no fundo da igreja. Tinha uma casinha no fundo da igreja, e aí eu morei lá. Era a casa pastoral ou era a sua mesmo? Pastoral, não tinha casa. O Evangelho lá em Brejolândia surtiu muito ou pouco efeito? Muito, muito, porque o povo daquela região lá não conhecia o Evangelho. Eu lutei com muita dificuldade para isso, porque o povo não conhecia o Evangelho. E o lugar era muito perigoso. Aquela região de Brejolândia era muito perigosa, lá dentro da cidade e fora da cidade. Era muito perigoso. Inclusive, quando a gente saía assim, para evangelizar, a gente ia pedindo a Deus, orando a Deus, porque o povo, assim, um povo tirado a índio, assim, selvagem. Lá, o povo matava os outros por brincadeira. E gente, por causa de eles não conhecer o Evangelho, eles corriam o risco e às vezes até morrer lá, matar a gente, porque eles não conheciam o Evangelho.
Mas depois eu tive um grande efeito. Inclusive está lá os meus marcos lá em Bergamania. Uns já partiu para a eternidade, outros foi morar em outro lugar, mas lá em Bergamania estão lá meus marcos das congregações onde eu abri o trabalho lá e deixei lá para a glória de Deus. Qual versículo da Bíblia o senhor mais gosta? Todos. Todos. Todos assim, para mim. Tem, tipo, nenhum versículo, aquele versículo pequenininho que te chama mais atenção, que você se inspira nele. É João 13,16. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses aí é base. É a base da. Quem é Moisés pro senhor? Quem é Moisés pro senhor? Moisés foi um santo homem de Deus. Que Deus inspirou, tirou da família dos hebreus que estavam escravizados no Egito. Ele foi criado com a filha de Faraó, mas sendo descendência hebreus. Aí, quando ele chegou a um certo tempo, ele saiu do palácio, foi para outro lugar, para Midian, e fugiu porque ele tinha feito um negócio lá que não meteu um destroço lá com um egípcio, ele ficou com medo de morrer. Aí ele fugiu para Midian, chegou em Midian, ele foi trabalhar como pastor de ovelha. E de lá, Deus chamou ele e credenciou ele, encheu ele do poder do Espírito Santo para ele tirar o povo que estava há 400 anos escravo lá no Egito, para levar para a terra de Canaã, que é a terra que é mano leite mesmo. E ele foi um santo homem de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Voltando a João 3,16, uma pergunta que quase responde a outra. Digamos que o senhor tem um filho preferido. O senhor tem quantos filhos? 6. 6 filhos. Desses 6 filhos, o senhor tem um preferido, ou uma preferida. E lá em João 3 está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor, na sua fé que o Senhor tem, o Senhor teria coragem de entregar o seu filho preferido, o seu filho mais amado por todos aqueles que não merecem, mas mesmo assim tem que ter uma chance? Jamais faria isso. Jamais faria isso. O senhor não entregaria seu filho por amor? Você vê o quanto é grande o amor de Deus por nós. De tirar o único. Eu, desses 6 que eu tenho, jamais eu tiraria um para dar para morrer no lugar de uma pessoa. Por muito eu gostasse dessa pessoa. E Deus pegou o seu único que tinha e deu para morrer pelos seus inimigos. Não era inimigo, não era amigo de Deus. Jesus morreu, deu a sua vida pelos seus inimigos, mostrando o grande amor de Deus pela humanidade. Por que Davi era o menino dos olhos de Deus, segundo o coração do pai? Davi era o caçula da família. Ele era a pessoa mais humilde, pessoa da confiança do pai, que dava os rebanhos para ele apacentar. E aí, Davi já foi escolhido dentro do ventre da mãe. Dentro do ventre da mãe, Davi era escolhido por ser um rei de Israel. José era quem para o senhor? O senhor acha o que de José? José é uma história muito linda, e é muito comovente. Muito comovente. Foi muito perseguido também pelos irmãos dele, mas também era um escolhido de Deus. Porque Deus tinha plano de realizar na vida de José. Para levar, para dar proteção à sua nação. Inclusive, quando Moisés tirou o povo do Egito, eles foram para lá e ficaram peregrinando na terra. E aí José no Egito, ele já estava ali sendo preparado para receber a sua nação lá, né?
Está sempre preparado para receber o seu povo, para cuidar do seu povo lá na vida. Voltando naquela época, o senhor ajudou a construir a igreja de Brejolândia? Não, no templo, não. Quando eu cheguei lá, já tinha um templozinho pequeno. Templozinho não é aquele templo grande que tem agora. Então tinha um templozinho pequeno onde era esse trabalho. Agora eu construí um templo aí no Correio, construí um templo lá no Limoeiro, construí 2 templos. Em outros lugares não tinha templo. Só tinha um templozinho, não era templo, quando era uma casa de ponto de pregação. Na 25 tinha um ponto de pregação, Sertãozinho tinha ponto de pregação, e assim em outros lugares mais. Mas templo mesmo foi construído quando eu jubilei. Eu jubilei, foi outro pastor para lá, e lá ele viu que o templo era pequeno. Inclusive eu tentei construir o maior, mas não consegui lá para alguns materiais para construir, mas eu jubilei e não construí. Mas foi outro pastor para lá e tentou construir, mas não construiu também. Aí depois que foi para lá o pastor Bonfim, aí ele tentou agora, ele decidiu a construir um templo. O templo foi construído, o templo maior foi construído o templo de Bonfim. E nessa mesma época de Brejolândia, eu ouvi falar que o senhor tinha um genro. E esse genro, ele era casado com qual das suas filhas? Que nesses 6 filhos aí, você tem que ter no mínimo duas filhas, duas meninas, Eu tinha 2 genros, dois genros. 2 genros. Lá em Brejolândia, Dois. Quais são os dois? da Brejolândia era domingo. E aí depois, outro genro que foi casado em Cida do Mato, que também é mudado, que foi Antônio, pai dessa menina aí, de Rônia. Que esse aí foi casado em Cida do Mato. Aí depois, com o tempo, eles mudaram também para Brejolândia. Agora lá em Brejolândia, o genro que tinha lá era domingo, casado com Ruth. Casado com Ruth. Ruth é a sua filha mais nova ou mais velha? Ruth das mulheres era a mais velha. É a mais velha. É. Mas assim, Domingo foi um bom marido para ela? Nunca deixei de amar ele, não, de gostar dele, não. Pra mim, é um dia que eu gostava muito dele. Gostava muito de Domingo. Ele ficou sempre assim, postado, mas eu nunca esquecia dele. Eu tinha esperança que a vida espiritual dele ainda ia ser recuperada e recuperou mesmo. Ele se tornou um santo homem de Deus. Qual a importância do vô Domingo para o senhor? Importância é que ele me considerava muito. Ele me tinha muita consideração. Para mim, não tinha nada difícil. Me ajudou muito na obra. E nós abrimos esses trabalhos lá nas redondezas de Brejolândia, tudo foi com ele. E tem outro trabalho que nós abrimos, que às vezes muita gente não sabe. Que a Assembleia de Deus de Itabocas foi eu e ele e Domingo Coimbra que fundamos o trabalho de Itabocas, na igreja da Assembleia de Deus de Itabocas. E o senhor sente falta dele, assim, desde que ele se foi naquele terrível acidente? O senhor sente alguma falta dele? O senhor menciona ele quando não tem ninguém perto? Ah, eu senti muita falta dele. Senti muita falta. Também fez muita falta para nós. Muita falta. Foi uma perda muito grande que nós tivemos no membro da família. Tem alguém da família que segue os passos do senhor? Foi Domingo mesmo. Foi Domingo Domingo mesmo. foi o mais próximo a Foi. ser pastor igual você. Foi Domingo mesmo. Ele chegou a ser consagrado a presidente da igreja e deu muito espaço, trabalhou muito na obra de Deus. Ele não mediu dificuldade para servir na obra. Tem algum neto que segue os passos do evangelismo do senhor? Tenho vários, tenho os 2 meninos do Ciel e o Zielton, né, já consagrado na igreja, e agora já tem o Gabriel, que também já está na, na, na linha, que também é do evangelismo, e aí, vamos tocando.
Então, assim, todos na minha família. Eu sinto muito bem com isso. E o senhor planeja fazer a festona, a farra de 90 anos quando? Quando será seu aniversário Aí, para você fazer essa festa? Deus é quem vai. Aí é Deus é quem vai me permitir eu marcar isso aí. Ele é quem sabe o dia e a hora. Qual foi o milagre que Deus fez na vida do senhor? Muitos. Muito. Fala um desses. Não tem conta. Foi muitos milagres que Deus fez na minha vida. Onde? Esse mesmo que eu estou falando, desse acidente que aconteceu lá lá pra a volta do riacho, lá com a dona, ali foi um milagre. Eu não esqueço nunca. Foi um milagre, porque naquela noite nós não morremos, porque as pessoas que chegou e viu o bagaço da carroça e do animal, tudo, eles falaram, isso aqui aconteceu um milagre. Esses homens não ter morrido foi um milagre. Outro milagre que aconteceu também, que Deus me livrou da morte, foi o milagre que nós estávamos na convenção em Jequié, e eu vim, depois da convenção, nós íamos embora, eu e o pastor Geraldo, faltando 5 quilômetros para chegar na Lapa, um carro bateu no nosso carro, jogou o carro lá, um pedaço, e ali foi outro milagre, porque quebrou o carro todinho, mas o que acontece? Tudo é milagre. Faltando mais ou menos 1 quilômetro para nós chegar naquele lugar, eu não estava usando o cinto de segurança. Aí uma voz falou para mim, bota o cinto, coloca o cinto de segurança. Eu senti que aquela voz falou, coloca o cinto de segurança. Eu pá, coloquei o cinto. No distante chegou um carro, bateu no nosso pé, bateu, jogou no nosso carro. Tinha uma pilastra de cimento muito grande, que era um entroncamento que para chegar no lado, uma pilastra de cimento muito grande, e eu jogou um carro no nosso lado e uma pilastra. Se o carro bate na pilastra, eu tinha morrido. Não tinha como escapar. Então foi um ligamento, quebrou o carro não prestou para nada. E os homens chegaram, que tava, viu um ônibus, o ônibus parou e falou, Sé, esses homens aqui estão vivos com milagre. E assim foi muito. E essa voz que o senhor ouviu, realmente pode ter sido a voz de Deus. Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber como é a voz de Deus. Ela é suave, ela é grossa, ela é grave. Como ela é? A voz de Deus, a voz suave, muito linda a voz de Deus. O senhor descreveria como? A voz de Deus não é aquela voz assim. Quando Deus quer falar, revelar uma coisa para a gente, Deus não revela assim com voz dura, que Deus não tem voz brusca, a voz de Deus é suave. Eu conheço muito bem, sempre nas minhas orações eu falo com Deus, eu conheço muito bem a voz de Deus, que Deus já falou para mim várias vezes. Até quando eu era novo na crente, Deus falou para batizar com o Espírito Santo, Deus falou comigo 3 vezes também na igreja orar. É suave, é boa, é gostosa a voz de Deus. Eu falo da maneira que a gente, aquela suavidade, e a gente entende direitinho que é Deus que está falando para a gente. Também tem outra coisa, não, isso aí não é milagre. Tem outra voz que, eu conheci, que falou comigo, essa eu não vou nem dizer o que é. Tem outra voz que falou comigo, essa aí eu não vou dizer que voz foi ela, não. Tá. Falou no meu ouvido. Mas essa não falou o que é, não interessa falar. Qual a mensagem que o senhor deixa para netos, filhos, bisnetos, tataraneto? Bom, meu filho, uma mensagem que tem para vocês é essa. Como nós somos toda a família de Deus, família do Pai Eterno, o que eu desejo é que todos permaneçam fiéis ao Senhor, servindo o Senhor, de todo o coração, com humildade, e honrando pai e mãe. O filho que honra pai e mãe, ele está debaixo da bênção de Deus. Filho que desonra pai e mãe, ele está debaixo da maldição. Porque a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, quem honra o pai, quem honra a mãe, está debaixo da bênção de Deus. Então, o que eu desejo é que todos permaneçam sendo fiel a Deus, obedientes a Deus, e fazendo isso, tudo será abençoado. Eu agradeço muito a Deus que a minha família é toda abençoada. Eu agradeço muito a Deus que a minha família é abençoada. Olhando assim, não tem como dizer que minha família tem alguém que
e sofrem maldição de Deus. Tem algumas que não são evangélicas, né? Outras são mais assim, diferente, mas minha família é abençoada. Sabe? E aí a gente vê que, como disse o salmista diz o seguinte: eu fui moço e hoje estou velho. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que eu acho interessante. É que minha família, tem toda a minha família. Não tem ninguém que mendiga o pão. Todos têm o seu meio de viver tranquilamente, tem a sua casa para morar, outros têm carro, têm moto, têm terreno, têm tudo. Então todos estão debaixo da bênção de Deus. É permanecer. Se sempre que nós temos um Pai Celestial que precisa ser honrado, ser considerado acima de todas as coisas. É. E o senhor é feliz com todos esses milagres que Deus fez com o senhor? Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Eu agradeço a Deus todo dia por todo esse. Tem muitos milagres que Deus operou na minha vida. Não dá nem para contar. E sua família? Você é muito feliz com sua família, seus netos? Né? Olha, minha oração é essa. A minha felicidade é essa. Eu provo minha felicidade. Quando eu dobro meu joelho para orar, eu peço a Deus para abençoar a minha vida, para me abençoar e abençoar a minha família, filhos, netos, bisnetos, genro e nora. Todos eu apresento a Deus, porque eu sou feliz com todos. Eu sinto feliz com toda a minha família. E a saúde do senhor, como é que tá? A minha saúde, graças a Deus, minha saúde tá boa. Então, que bom que a saúde tá boa. Minha saúde tá beleza. Eu quero agradecer ao senhor por esse bate-papo e espero que essa mensagem que o senhor deu chegue para todos da família, netos, bisnetos, tataranetos e até os da igreja. Então, gente, tchau. Fica com Deus. Um abraço. Próximo.